Assim, meus irmãos, livros do Apocalipse, capítulo de número 20. Livro do Apocalipse, capítulo número 20. Meu Deus, é hoje. Quero já agradecer a oportunidade de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus dê vitória para a igreja, amém? Eu convido a igreja para colocar-se em pé. Livro do Apocalipse, capítulo número 20, verso de número 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, que é a serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se cumpram. Tempos, diz, é necessário que seja solto depois disso, por um pouco de tempo. Vi também um trono, e os que se assentavam sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa da testemunha de Jesus e pela palavra de Deus, e que não dobraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão aos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Sobrevirão sobre lugares da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os engana foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco, e o que se assentava sobre ele, da presença dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros, abriu-se o livro, aleluia, que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam. A morte, o além, eram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Soberano Deus e Altíssimo Pai, te louvamos pela tua palavra, te adoramos pela noite de hoje, te glorificamos em nome de Jesus. Podemos assentar. Deus inúmeras vezes tentou religar a criatura a ele, o Criador, e todas as vezes que Deus tentou religar a criatura, que somos nós, a ele, o Criador, ele usou um veículo para trazer de volta a si a criatura. Disse ontem na noite, que ontem, pela misericórdia de Deus, que Deus levantou o profeta Elias no período em que Israel estava passando por um tempo de apostasia. Elias foi um que Deus usou com eminência, com veemência, para poder trazer de novo o contato da criatura a ele, o Criador. O propósito de Deus sempre foi voltar a ter contato com o homem. Preste atenção. O propósito de Deus sempre foi voltar a falar com o homem, dialogar com o homem, ouvir o homem e ter a liberdade de expressar juntamente com o homem e onde o homem está reunido. Por inúmeras vezes Deus tentou falar por através dos sacerdotes, dos profetas, dos reis, dos juízes. E logo após Deus tentar, com várias tentativas ou por vários ministérios, falar com o homem, o Senhor fez um período de silêncio. Nós conhecemos esse período
como período negro. É o tempo entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Vou ser bem rápido e bem objetivo. Cerca de 430 anos, Deus ficou sem falar com a humanidade. Deus se calou, porque o pecado do homem tinha proliferado de uma maneira tremenda, de uma maneira terrível. E por esse motivo Deus parou de falar com a humanidade. Preste atenção, por favor. Mas havia algumas promessas que estavam engavetadas, que estavam guardadas, e essas promessas iriam cumprir no tempo que Deus havia determinado. Só para nós trazermos à memória algumas coisas, essas promessas estavam em toda a Bíblia espalhada, mas tem um profeta que é chamado de profeta messiânico, o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou cerca de 680 anos antes de Jesus nascer, e é o profeta que mais falou a respeito da manifestação do Filho de Deus. O livro de Isaías é conhecido como mini-bíblia, porque o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem duas divisões, sendo 37 capítulos que são profecias antes do Messias e 29 capítulos que são profecia pós-Messia. A Bíblia tem duas divisões, sendo 37 ou 39 livros que compõem o Velho Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Profecias bíblicas que estavam armazenadas em um só lugar para ser liberada num tempo determinado por Deus. Rapidamente, fazendo uma síntese rápida para a gente chegar aqui no Apocalipse, o livro de Isaías escreveu dizendo no capítulo 9, no verso de número 6 assim: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu natureza humana, e o seu nome será, futuro indicativo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo jamais terá fim. O profeta Isaías também escreveu no capítulo 53 dizendo assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque ele subia de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura e beleza alguma vimos nele para que o desejássemos, mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. O mesmo profeta Isaías escreveu no capítulo 35, no verso de número 15, dizendo assim: e virá um que soltará a língua do mudo, que abrirá os olhos do cego, que desimpedirá o ouvido do surdo, e que trará salvação debaixo das suas asas. O profeta Isaías escreveu dizendo da seguinte maneira: tem um que surgirá do norte, que trará debaixo da sua destra um braço forte, que trará conserto e trará matar para limpar o irado. Estava referindo a respeito da manifestação do Messias, do Filho de Deus, de Jesus, o Yeshua, o Emanuel de Deus, o Filho de Deus, que seria entronizado entre nós na face da terra. A Bíblia diz que logo após o profeta Isaías profetizar, outros profetas também falaram a respeito do surgimento do Messias. O profeta Malaquias disse da seguinte maneira: e a vós outros nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como o bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria. São profecias que foram engavetadas, são profecias que foram guardadas para manifestarem um tempo determinado por Deus. Vem comigo, por favor. Passaram-se cerca de 400 anos e Deus ficou em silêncio. 430 anos sem Deus falar com a humanidade. Esse silêncio foi quebrado. Deus enviou um anjo chamado Gabriel a uma virgem despojada com um certo varão da tribo de Davi, cujo nome da virgem era Maria. O sexto mês era o mês de Elul no original hebraico, o mês de Nissan, era o mês de gestação de Isabel. Isabel era esposa de sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou na casa de Maria e disse: salve agraciada, paz seja contigo. Dentro do teu ventre tu conceberás e darás à luz a um filho, e lhe por-lhe-á o teu nome de Jesus, e este será grande, e ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo jamais terá fim. Maria olhou para o anjo e falou: como acontecerá isso, sendo que eu não tenho relação com homem algum, visto que eu sou virgem? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra, por isso também o ente, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra a vontade de Deus. O Espírito de Deus veio e envolveu Maria de uma maneira tremenda. A ruá de Deus envolveu Maria. Aquele ano era o sexto mês, o mês de Elul no original hebraico, que seria agora o primeiro ano, o primeiro século. Era o período em que Zacarias, casado com Isabel, tinha a sua esposa no período natalício. Isabel estava grávida de 6 meses. A Bíblia diz que Zacarias tomou sua lâmpada e foi entrar na recâmara para queimar incenso ao Senhor. E quando Zacarias subiu os degraus, a Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias
e falou: Zacarias, Isabel, a sua mulher, está grávida. O que nela é gerado é um varão. O nome do varão será João. A Bíblia diz que Zacarias olhou para o anjo e falou: como será João o nome do meu filho, se não tem João em minha casa? O anjo disse: porque repeliste o ministro de Deus, ficarás mudo a partir de agora. Zacarias saiu da recâmara mudo. E a Bíblia diz que o tempo passou. Isabel foi visitar Maria. Quando Isabel chegou na casa de Maria, grávida de 7 e 8 meses já, Isabel aproximou da casa de Maria. Maria já trazia no seu ventre a criança, o Emanuel, o Filho de Deus, aquele que viria e que veio para salvar a humanidade, aquele que viria para curar os enfermos e veio e está curando os enfermos até hoje, aquele que viria para poder colocar em liberdade o cativo e o oprimido, aquele que traria sobre si salvação para a humanidade, aquele que com seu sangue derramaria na cruz do Calvário, só para libertar e curar todo aquele que crê e para dar vida a todo aquele que obedece a sua voz. Vem comigo, por favor. Derraçuga, sim, tu Messi. A Bíblia diz que quando Isabel chegou na casa de Maria, a criança no ventre de Isabel começou a tremer. Isabel segurou a barriga, tremendo a criança dentro do seu ventre. Eu gosto de imaginar essa cena. Isabel, cheia do Espírito Santo, olhou para Maria e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Bíblia diz que elas se abraçaram e foram cheias do Espírito Santo e glorificaram a Deus. Jesus Cristo estava dentro de Maria, João estava dentro de Isabel. O tempo passou, nasceu João, os anos passaram. A Bíblia diz que uma estrela passou no céu, caiu em Belém, 3 reis foram atrás da estrela, chegaram até Jerusalém. Herodes estava irado, porque a profecia estava se cumprindo. Perguntaram para Herodes a respeito do nascimento do Messias. Herodes não sabia onde estava a criança, mas um anjo do Senhor apareceu para ele e disse: vá até Belém, adore a criança, e não diga para a raposa velha, que é Herodes, onde está a criança. A Bíblia diz que eles foram para Belém, desviando do caminho da raposa velha. Chegaram em Belém, relevaram incenso, mirra e ouro, adoraram Jesus, que nasceu numa estrebaria em uma manjedoura, para se cumprir a escritura que ele, como rei, nasceu no lugar de pobre. A Bíblia diz que Jesus foi levado por Maria e por José até o templo, foi entregue na mão de Simeão. Quando Simeão viu Jesus, levantou Jesus dentro do templo. Simeão olhou para os céus e falou: agora os meus olhos já podem fechar e eu já posso descer à sepultura, porque os meus olhos já viram a promessa viva na terra. Agora está cumprida em minha palavra. Simeão então agradeceu e louvou a Deus por causa do menino que tinha nascido, cujo nome foi lhe dado por ordem de Deus: Jesus, filho de Maria, filho de José na terra. A Bíblia diz que agora o tempo passa, o anjo do Senhor aparece para Maria, aparece para José e diz: vá para o Egito, porque a serpente, a raposa velha, está irada. Jesus é levado para o Egito, fica cerca de 40 dias no Egito. Uma hecatombe acontece na terra. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus. O tempo passa, o anjo do Senhor aparece para José e Maria e diz: volta, porque a fúria da serpente e a raposa velha já foi aniquilada. Eles vão agora para Nazaré. Nazaré está no norte de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Nazaré é uma cidade que não é citada no Velho Testamento, é uma cidade arcaica, pequena, desprezível. Em Nazaré havia vários prostíbulos. É por isso que o nome Nazaré não fala nos livros seletivos do Velho Testamento. Eu quero que você entenda que o Velho Testamento fala de Zebulon, de Naftalim, de Gade. O Velho Testamento fala de Benjamim, fala de Judá, mas não fala de Nazaré. É por isso que quando Filipe encontra com Natanael e diz: nós achamos o Cristo, o qual os profetas disseram que viria na terra. Natanael perguntou para Filipe de onde ele vem, e Filipe falou: vem de Nazaré. E Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou: vem e veja. E quando Natanael saiu atrás de Filipe, Jesus caminhou para o lado de Natanael e disse: eu te vi debaixo da figueira. E Natanael falou: Rabone, que quer dizer Senhor. E Jesus falou: por que creste que eu te vi debaixo da figueira? Também eu te digo que verás os céus abertos e que verás anjos subirem e descendo sobre o Filho do Homem. E Natanael decidiu seguir a Jesus. Mas vem comigo. A Bíblia diz que Jesus agora cresce em Nazaré, carregando madeira com José, com Maria. Os anos vão passando e Jesus está ali trabalhando em Nazaré, até chegar o tempo de manifestar o seu ministério. Vem comigo, por favor. Passam-se cerca de 30 anos. João surge pregando próximo ao Jordão. Olhe para cá. A mensagem de João era uma só, Godinho. João pregava assim: raça de víbora, bando de escorpião, quem vos persuadiu fugir da ira de Deus? Eis que o machado já está posto na raiz da árvore e a pá já está no eirado. Preste bem atenção, tira um pouquinho o eco para mim. Quando João pregava, ele dizia: raça de víbora,
bando de escorpião. Tá ótimo assim. Quem vos persuadiu fugir da ira de Deus? Eis que o machado já está posto à raiz da árvore. Essa era a pregação de João. João não tinha nem um anel de teologia. João não tinha gravata de seda, sapato invernizado. João comia gafanhoto e tomava mel silvestre. Pregava próximo ao Jordão, pisando na areia quente. O povo ia lá ouvir João. Sabe por quê? Porque o povo gosta de ouvir a verdade. Porque o povo sabe que só a verdade leva para o céu. Porque o povo sabe que só a verdade dá vida eterna para o homem. E quando João pregava com muita eloquência, o povo ia e João batizava as pessoas. Preste atenção nisso. É por isso que o ministério de João é chamado João Batista. A palavra Batista foi agregada ao nome dele por causa do ofício que ele tinha. O ofício de batizar. Ele batizava as pessoas, ele levava até o Jordão e emergia na água. E por isso chamaram ele de João Batista. Ele não era um tradicional, ele era pentecostal até o tutano do osso. Só que pelo fato de batizar, eles habilitaram ele de João Batista. E as pessoas vinham até ele emergia na água, batizava as pessoas. E as pessoas criam no batismo do arrependimento. E agora, quando João está batizando, os discípulos de João chegaram e falaram: João, tem um Galileu pregando aí do outro lado do Jordão. E todo mundo vai ouvir esse Galileu. E as pessoas param e ficam impressionadas com ele. E João falou: eu vos disse que eu não sou Cristo, mas eu abro o caminho para ele passar. Passaram alguns dias, João está próximo ao Jordão batizando. E quando João está chamando raça de víbora, bando de escorpião, cascavel, João apontava para Herodes e falava: a mulher não é tua, você está em adultério. João não preocupava com o que os outros iam dizer a respeito dele. Ele falava o que Deus mandava. Quando se João estivesse entre nós hoje, ele não pregaria nos grandes congressos, ele não pregaria nas grandes igrejas, porque João não teria compromisso com adulterão, porque João não teria compromisso com agiota, porque João não teria compromisso com mocinha sem vergonha que namora nos cantos da rua. João era cheio do Espírito Santo e o negócio de João era com Deus. João não queria saber de quem você era filho ou filha. João não queria saber quanto você dá de dízimo, de oferta, qual é o ano do teu carro, onde você mora. João chamava a cobra pelo nome: serpente, escorpião, víbora, cascavel. E por este motivo ele já estava incomodando, porque assim, quando a mulher de Herodes percebe que estão em João Batista, ela fala: coloca a cabeça dele na bandeja. Traz a cabeça dele na bandeja. Abra a face. Fecha o teu olho, por favor. Estão pedindo a cabeça dos João Batista na bandeja, porque querem fazer o que acham melhor na casa de Deus. Mas eu quero que você entenda essa noite: você mata um profeta, Deus levanta 10. Você faz um desviar, Deus levanta 20. Porque o dono da obra não para. É Ele quem capacita, é Ele quem chama, é Ele quem elege. O fio está conectado, a rede está aberta, o céu está olhando para a terra. Deus vai falar contigo essa noite, para a glória do nome dele. Sim, vai assim, sim. Tu vai tremer hoje, santo. Sim, vai, sim, tu nesse, sim, o Mimaia secando. Rei que vassoure ela. Quando João pregava, Jesus surgiu no caminho de Joãozinho. Olhe para cá: mão calejada, cabelo ressecado, rosto queimado pelo sol, sandália simples no pé, roupa simples no corpo, cinto de couro sobre o lombo, vara na mão. Era o Galileu. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura e beleza alguma vimos nele para que o desejasse. Jesus não era bonitinho. Jesus aproximou de João, e quando João viu Jesus, João falou para a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Jesus aproximou de João e falou: João, é necessário que eu seja batizado. João falou: Senhor, eu não sou digno de desatar as alparcas ou as sandálias dos seus pés. Jesus falou: é necessário que se cumpra em minha escritura, porque eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. João levou Jesus até as águas, emergiu Jesus na água. Quando João emergiu Jesus na água, a Bíblia diz que os céus se abriram sobre Jesus, uma luz brilhou sobre ele, o Espírito Santo veio em forma cópia de uma pomba.
água pousou sobre a cabeça dele. Dos céus uma voz gritou e disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Fazei tudo quanto ele vos ordenar. Jesus saiu da água e agora inicia o seu ministério terreno. Vem comigo rapidamente, fazendo uma síntese aí. Talvez nessa corrida aí eu possa esquecer algum detalhe, mas não fique bravo comigo, porque daqui a pouco eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu te prometo que eu vou chegar. Por favor, não fique tentando me avalizar, porque eu já passei por várias sabatinas na faculdade e hoje eu não preciso ser sabatinado. Hoje eu somente prego para poder adorar o nome de Jesus. Eu não prego para mostrar conhecimento, eu prego porque eu conheço aquele que eu sirvo. Eu gosto de dizer que eu não prego porque eu sou crente. Eu sou crente primeiro, depois eu prego. Eu não sou somente um pregador para depois ser crente. Primeiro eu sou crente, depois eu prego. E como crente eu te convido a vir comigo, por favor. Jesus agora faz o seu primeiro milagre nas bodas de Canaã da Galileia. Transforma a água em vinho. Jesus agora prega para Nicodemos, publicano. Jesus agora está subindo para Samaria. Quando vai para Samaria, ele passa na cidade chamada Sicar. E em Sicar, capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus agora, ele tem sede, aproxima de uma fonte de água, onde a mulher estava tomando água, e diz: dai-me de beber. E ela diz: como pode ser do judeu pedir de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus diz para ela: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aleluia. E a mulher diz: o poço é fundo e tu não tem com que tirar. Abraão, Isaac e Jacó tomaram dessa água. Jesus diz: mulher, aquele que tomar dessa água tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que ele der nunca mais terá sede. Antes, no seu interior fluirá um rio de vida, de água para a vida eterna. Aquela mulher fala: dai-me da tua água. Jesus fala: vai e chama o teu marido, preste atenção. E ela disse: eu não tenho marido. Arreda para lá com a cama, fica ali brigando. Eu não tenho marido. Jesus diz: eu não tenho marido. Obrigado, meu filho. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem que não tem marido, porque 5 tiveste, e o que está contigo também não é teu. Ah, macho. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. Os judeus dizem que lá no monte é lugar de adorar, e nós dizemos que é aqui. Jesus falou: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, por favor. Os verdadeiros adoradores, feche os seus olhos, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui dentro. Eu estou sentindo Deus na minha vida aqui essa noite. E eu digo isso não é para te impressionar. Eu digo isso porque o Todo-Poderoso, Ele está aqui entre nós essa noite. Aquele que é Senhor da igreja está aqui entre nós. Aleluia. Jesus agora com a sua misericórdia infinita, obrigado. Jesus agora com a sua misericórdia infinita, ele sobe para Jerusalém, e próximo a Jerusalém é um tanque chamado em hebraico Betesda. Jesus passa pela porta formosa do tanque, e a Bíblia diz que ele chega naquele tanque, e ali tinha uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo até o tanque, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois da água agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que tinha 38 anos, que se achava enfermo. A Bíblia diz que Jesus passou pela porta das ovelhas, aproximou daquele homem e disse: quer ser curado? Aquele homem disse: não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada. Jesus disse: toma o teu leito agora e anda. Aquele homem começou a andar. Os milagres estavam acontecendo. No capítulo 6 de João, Jesus multiplica pão e multiplica peixe. No capítulo 7, Jesus acalma a tempestade, se eu não me engano, anda sobre as águas. No capítulo 8, ele prega para uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério. No capítulo 9, ele diz que ele é o bom pastor, que ele é o bispo das almas. No capítulo 10, ele diz que ele é o pão vivo descido do céu. No capítulo 11, ele vai até Betânia e ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. No capítulo 12, ele dá a introdução sobre a Páscoa. No capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus diz que ele é a videira verdadeira, e ele convida a igreja, o povo, a andar na presença dele. No capítulo 15, Jesus enfatiza novamente os seus milagres e os seus sinais. Mas no capítulo 18 em diante, ele começa a pré-anunciar a sua morte, fazendo uma síntese.
Ele chama os seus discípulos e diz: está chegando a hora do filho das trevas. Preste atenção nisso. Está chegando a hora do filho das trevas manifestar. A perseguição começa a acontecer porque o ministério de Jesus estava cheio de eminências, de milagres, porque ele estava curando, ressuscitando o morto, expulsou o demônio do rapaz de Gadara, curou 10 leprosos de uma vez, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, acalmou o mar. E os sinais que ele fazia começou a incomodar, Diego. A religiosidade, os religiosos começaram a ficar perplexos com os sinais que Jesus fazia. E agora Jesus, por vez, manifestando a tua graça, reúne os seus discípulos e diz: está chegando a hora em que o Filho do Homem será traído. E ele diz: um de vós é o diabo. Quando ele está fazendo a última ceia, ele fala: um de vós é o diabo. Primeira coisa, Jesus nunca cortou volta para falar nada. Jesus não fingia que estava gostando de algo para agradar ninguém. Jesus não estava gostando de falar. Tem gente que fala que eu sou mal educado, porque se eu não estiver gostando de algo, não estou gostando disso não. Na hora eu estava pregando em Pablo e tinha uma luz na minha cara. Eu pregando, aquela luz brilhando no meu rosto. Um farol, parecia que um farol. Falei: irmão, apaga isso aí, por favor, meu filho. Eu já sou preto, essa luz brilhando na minha cara não vai dar certo. Deixa eu pregar. Me deixa pregar, meu filho. E alguém disse em Paba: pastor Juarez é mal educado. E eu disse: eu não sou mal educado. Eu sou sincero. Eu sou sincera. Se eu não estou gostando, eu falo na hora. E Deus é fiel. Mas vem comigo. Jesus agora diz: um de vós é o diabo. E eles disseram: quem é? Preste atenção. Jesus falou: aquele que molhar o bocado comigo no cálice é o diabo. Judas pegou o pão e embebedou no cálice. Jesus falou: vai e faz aquilo que é necessário. Judas saiu. Foi vender Jesus por 30 moedas. Quanto vale o Jesus que você serve? Feche os seus olhos, por favor. Você troca ele por quê? Abaixa. Por quanto você vende Jesus? Meu Deus do céu. Quanto é que vale o Jesus que você serve? Você barganha a tua fé que você professa por quanto? Qual é o prato que você aceita em troca do nome de Jesus? Judas saiu para vender a Jesus. Jesus chamou seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e dobrou os seus joelhos e foi orar. Afastou seus discípulos cerca de um tiro de pedra e ajoelhando começou a orar. Mas antes ele disse: orai para que não entreis em tentação. Afastou cerca de um tiro de pedra e orando, o suor transparecendo em seu rosto como gotas de sangue. O anjo do Senhor manifestou e tentou e secou o suor. Jesus levantou da oração intensa, encontrou seus discípulos dormindo e disse: não podeis velar comigo nem mais um pouco de tempo? Eles levantaram, Jesus afastou novamente e foi orar. Quando começou a orar, os seus discípulos novamente começaram a dormir. E dormir aqui é estar em inércia. Dormir aqui é não produzir. Dormir aqui é baixar a guarda. Dormir aqui é não estar em vigilância. E quantas pessoas estão inércia no nosso meio, estão paradas, estão dormindo espiritualmente, estão apagadas espiritualmente, não estão vigiando quanto à hora que a trombeta há de tocar, não estão vigiando quanto ao momento em que os céus hão de rasgar, como se rasga um papel, e aquele que há de vir vai manifestar nas alturas. Estão dormindo. Jesus voltou e disse: orai para que não entreis em tentação. Jesus voltou para a oração. Passado um tempo ele ouviu um tropel, o barulho dos pés dos soldados, e chegaram até o Getsemane, onde Jesus estava, e Judas junto. E Jesus aproximou e disse: a quem buscar? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele disse: eu sou. E eles caíram. Eles levantaram, limparam a roupa. Jesus disse: a quem buscar?
Aí ele diz: a Jesus o Nazareno. Jesus disse: eu já vos disse que eu sou. E eles vieram e lançaram mão de Jesus. Pedro pegou a espada, cortou a orelha de Malco. A orelha do soldado cujo nome era Malco caiu no chão. Ficou pulando a orelha. Eles com a mão em Jesus. Jesus soltou das mãos do soldado, pegou a orelha de Malco no chão, olhou para Simão Pedro e falou: Simão, embanha a tua espada, porque se eu quisesse, eu clamaria meu Pai, ele enviaria mais de 10 legiões de anjo aqui. Colou a orelha de Malco no lugar e foi com eles preso. E no caminho Jesus disse: porque vocês estão com pau e pedra tentando me pegar, sendo que eu estava na sinagoga pregando e ensinando, e vocês não colocaram a mão em mim. Agora chegou o meu tempo, chegou a minha hora. É necessário que cumpra em mim a escritura. Levaram Jesus para Pilatos e falaram: Pilatos, crucifica Jesus. Pilatos falou: não é a minha jurisdição, manda para Caifás. Caifás, quando recebeu Jesus, alegrou-se e disse: esse é o Jesus, o rei dos judeus. E fez uma reunião e falou: manda para Anás. Anás, quando viu Jesus, mandou colocar um lenço na cabeça de Jesus, uma cana na mão dele, e disse: profetiza para mim, profeta. Eu ouvi muito falar a teu respeito. E batia no rosto dele e dizia: profetiza quem te bate, diga quem te bate. E Jesus em silêncio pleno. E Anás então mandou para Pilatos. Pilatos olhou para Jesus e disse: mas homem, o que você fez para que eles queiram te crucificar? Jesus em silêncio ficou, mandou açoitar Jesus, levou para o pretório. Preste atenção, no pretório deram 39 chicotadas menos uma, 4 vezes, não davam a quarentena, mas 39, ou 40 menos uma, 39, chicoteavam Jesus, arrancando da tua pele, arrancando da tua carne, dilacerando a sua carne, para que se cumprisse que ele foi moído pelas nossas transgressões. Levaram Jesus até Pilatos, desfigurado, transformado de tanto que foi açoitado. Pilatos, quando viu Jesus, assustou. A mulher de Pilatos disse: Pilatos, solta esse homem, porque muito me foi tormentado essa noite. Esse homem é justo. Pilatos chegou diante de Jesus e falou: tu és rei? Jesus falou: se eu disser, tu não crerás. Olha bem, aleluia. Pilatos falou: então tu és rei. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Aleluia. Preste atenção nisso. Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho poder para te matar e te libertar. Jesus falou com Pilatos: poder nenhum teria sobre mim, se primeiro do céu não te fosse dado. Pilatos começou a ter medo. E Jesus disse: maior juízo terá aqueles que me entregaram a ti. Pilatos começou a tentar soltar Jesus, porque viu que não havia dolo em Jesus, viu que não havia pecado em Jesus. Preste atenção. Pilatos agora apresentou para o povo Barrabás e Jesus. O povo optou por Barrabás, dizendo: soltai a Barrabás, largai a Barrabás. Soltaram a Barrabás, e aí Pilatos disse a Jesus: o que vocês querem que faça? E eles disseram: crucificai a Jesus, matai a Jesus, derrama o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos falou: crucificai. Pegaram Jesus e colocaram uma cruz pesada sobre as suas costas, e ele começou a andar sobre as ruas de Jerusalém, e o seu sangue marcava, fecha os seus olhos, o seu sangue marcava as pedras dos engates das ruas de Jerusalém, com seus olhos fechados. Cada gota de sangue era vida e salvação. Com seus olhos fechados. Alamachanda. Ele começou a andar com a cruz pesada pelas ruas de Jerusalém, e caminhando pela Jerusalém com a cruz pesada, ele via Lázaro, que ele tinha ressuscitado, com seus olhos fechados. Eu imagino Lázaro olhando Jesus passando no meio da multidão com a cruz, e Jesus olhando nos olhos de Lázaro, e Lázaro dizendo: ele me ressuscitou e agora está sofrendo com a cruz pesada. Eu imagino Tabita olhando para Jesus, e ele olhando para ele pensando: Tabita, viva a tua vida, porque eu estou morrendo para que você tenha vida em vida. Aleluia. Eu imagino Jesus olhando para Maria Madalena, para Marta, e a cruz pesada sobre os ombros, o chicote nas costas, Maria batendo no peito, Marta batendo no peito, Lázaro rasgando as suas vestes e gritando e chorando, Pedro de longe observando, os demais discípulos, aqueles que andaram com ele, todos chorando, e uma mulher pula na frente da cruz e grita: salve
salve-se a ti, Senhor, saia debaixo dessa cruz. Jesus vai para ela e fala: mulher, não chorai por mim, chorai antes por ti mesmo, porque virás dias em que dirão que bem-aventurado é o ventre que não gerou e o seio que não amamentou. Mulher, se com a madeira verde eles fazem isso, quanto mais com a lenha seca. Jesus está falando: se eu, que não tenho pecado, estou sofrendo assim, quanto mais aqueles que vivem no deleite do pecado. Ele está dizendo: mulher, bem-aventurado vai ser aquela mulher que não teve filho, porque não terá dor do sofrimento, da amargura que ainda há de se manifestar. Jesus continua a sua caminhada até o Gólgota. Quando chega em um certo lugar, coloca uma cruz de Jesus sobre Simão Cirineu. Simão carrega a cruz até uma certa altura. Jesus chega até o Gólgota, prego na mão, com seus olhos fechados. Eu posso ouvir, parece o barulho do martelo. Eu posso imaginar Jesus dando um grito sem voz, porque a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Eu imagino Jesus abrindo a boca e só gemendo. Prego numa mão, prego na outra, prego nos pés. Levantaram a cruz de Jesus do Gólgota, no Monte da Caveira. Levantaram dois ladrões, um de um lado, outro do outro. Jesus estava fazendo missões com seu olho fechado. Ele era o primeiro missionário. Deus enviou o seu filho missionário. Jesus agora na cruz, abre-se o diálogo. Um ladrão disse: tu és o filho de Deus, desça da cruz, salve-se a ti, a nós também, com seus olhos fechados. Jesus em silêncio fica. O outro ladrão diz: nem estando tu na mesma condição de Deus, não teme a Deus. E aquele ladrão que defendeu Jesus olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus inclina a cabeça para frente, com a coroa de espinho na cabeça, o sangue no olho, sangue dentro da boca, todo marcado de chicote, todo molhado de sangue, o braço, o pé e a mão furada. Jesus inclina a cabeça para frente, olha para aquele ladrão e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz ele faz promessa: vem comigo, com seus olhos fechados. Jesus agora olha para o horizonte, olha para os homens que estão debaixo da cruz, as pessoas que acompanharam o seu caminho até o Gólgota. Ele dá um grito e fala: Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E eles dizem: ele está chamando por Elias. E Jesus diz: rasque, amigo, tenho sede. E eles pegam uma esponja, colocam na ponta de uma vara, embebam na vinagre, colocam na boca de Jesus. Jesus cospe o azeite a vinagre. Jesus olha para o horizonte e diz: Testel telestai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com seus olhos fechados. A Bíblia diz que o chão tremeu. A Bíblia diz que uma chuva caiu, crente. A Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Você pode imaginar comigo isso aí ainda? Você ainda pode crer nesse evangelho? Ou você já esqueceu a tua fé? Você ainda pode sentir o Gólgota? Ou você já não liga mais para o sacrifício da cruz? Você ainda valoriza o sangue que foi derramado? Ou você é aquele crente robô, aquele crente androide, que está contando o pecado, que não está nem aí para a cruz do Calvário? Mas essa noite eu digo para ti: se você for um crente androide, Jesus vai bater em ti como se bate com a marreta, e tu vai converter para a glória do nome do Cordeiro. Com teu olho fechado comigo. Os mortos ressuscitaram, Godinho. As mulheres receberam seus maridos que estavam mortos em casa. O corpo de Jesus tomou. A chuva caiu e eles falaram: matamos Deus. Matamos Deus. Quando a chuva passou, eles falaram: vamos tirar os corpos, porque a Páscoa está chegando. Religiosidade. Vamos esconder os corpos, vamos ficar aqui. Quebraram as pernas dos dois ladrões. Tiraram os corpos da cruz. Quando foram quebrar a perna de Jesus, um soldado falou: ele já está morto, não precisa quebrar. E alguém falou: vamos conferir se ele está morto mesmo. Pegaram uma lança igual essa aqui, entraram debaixo de Jesus, foram do lado do peito dele
e enfiaram a lança no penteiro. Quando enfiaram a lança, a Bíblia diz que saiu sangue e água daquele buraco. O sangue e a água bateu na cara do soldado. O soldado caiu de joelhos dobrado e ficou olhando para cima. A Bíblia diz que um bom político chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Colocaram o corpo de Jesus em uma sepultura virgem. Passaram-se a sexta, passou-se o sábado e chegou o primeiro dia da semana, o domingo. Domingo pela manhã, Maria Madalena e Marta pegaram alguns ungüentos e foram até o túmulo para poder ungir o corpo do defunto. Olha para cá agora. Quando elas chegaram com o ungüento até o túmulo para poder ungir o corpo do defunto, a Bíblia diz que a pedra estava removida. A pedra estava fora do lugar. Abaxériga, vasca. Lá pra couve, a surga, pra Cássia, lá pra couve, a sérgia. Entra, couve, a surga, Cássia. Farei coisas novas na tua vida, Ladra Cássia. Estou reconstruindo a tua trajetória, Ladra couve, a sérgia. Eu te ergo com a minha mão forte, Ladra Cássia. Eu conheço as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Sei que almejas ser melhor na minha presença, mas eu, Senhor teu Deus, te lacei com cordas de misericórdia, te arrasto para minha presença e te digo: de ti não me esqueci. Por quando sou teu Senhor, sou teu Deus, a minha graça e a minha paz te basta. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos. Quando Maria chegou até o túmulo, a pedra estava removida. Sim, removida, né? Pouco a pouco. A pedra estava removida. A Bíblia diz que ela assustou, olhou dentro do túmulo e não viu o corpo de Jesus lá dentro. E ela disse: pegaram o corpo do meu Jesus, pegaram o corpo do meu Senhor. Quem levou o corpo do meu Senhor? E tinha um anjo assentado sobre a pedra na porta do túmulo. E Maria olhou para o anjo e falou: jardineiro, foi o senhor que pegou o corpo do meu Senhor. E quando ela falava com o anjo, ela ouviu uma voz atrás dela dizendo assim: mulher, mulher, mulher. E quando ela ouviu a voz, mulher, ela virou e falou: Yeshua, Yeshua Abashia, Jesus Messias. E ela correu para tocar nele. E ele disse: mulher, não me detenha, não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Deus, ao vosso Deus. Eu não subi ao meu Pai, ao vosso Pai. Mas vai e diga que eu já ressuscitei, como diz as Escrituras. Maria saiu correndo, chegou na sinagoga, bateu na porta e disse: Jesus está vivo! Ele já ressuscitou! Pedro levantou, saiu correndo. Junto com Pedro foi André. André correu mais que Pedro. Chegou primeiro na porta da gruta. Pedro chegou depois e entrou. Quando Pedro chegou e entrou, os lençóis estavam dobrados. Pedro olhou na pedra onde estava o corpo de Jesus. Não tinha marca de sangue, não tinha nada. Pedro falou: ele já ressuscitou. A palavra cumpriu, ele está vivo. Pedro voltou correndo e falou: gente, Jesus ressuscitou. O Filho de Deus está vivo. O Emanuel saiu da morte para a vida. Ele já está vivo. Vem comigo. Dois discípulos estavam indo em caminho de Emaús. Jesus apareceu para os discípulos e colocou eles: de que tratai pelo caminho? E um discípulo chamado Cleópatra disse: porventura és tu peregrino em Jerusalém? Porventura tu és o único que não sabe a respeito de Jesus de Nazaré, varão valoroso, aprovado em obras, que fez sinais e maravilhas, que curou o enfermo, deu visão para cego, fala para mudo, que até ressuscitou morto. Nós achamos que ele era o Messias e que ele traria salvação, mas ele foi preso e morreu, e já faz 3 dias. Se bem que alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós mesmos não vimos nenhuma evidência. E Jesus falou: honestos e tardo de coração para compreender o que diz a Escritura. Era necessário que o Filho de Deus morresse e que ressuscitasse. E desde Moisés até os profetas, Jesus foi pregando para eles. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perto da aldeia, Jesus fez menção que ia sair. E ele falou: fica conosco mais um pouco. Fecha seu olho, chama Jesus para ficar contigo mais um pouco. Fala: Jesus, não vai embora, fica comigo. Fala: Jesus, o meu coração está quente, eu não quero que o Senhor saia da minha vida. Fala: Jesus, eu não vou dar motivo para o Senhor ir embora. Fica comigo aqui, Senhor. É tão gostosa a tua presença, meu Deus do céu. É tão gostosa a tua glória sobre a minha vida. É tão gostosa a tua graça sobre mim.
Chama Jesus para ficar contigo. Chama Jesus para te envolver com a glória dele. Chama Jesus para te envolver com a mão dele, com o poder dele. Convida Jesus para ser o seu melhor amigo. Convida Jesus para ser o seu confidente. Chama Jesus para ouvir os teus problemas, a tua diversidade. Fala: Jesus, anda comigo no meu carro. Vai comigo para a faculdade. Vai comigo quando eu estou com o meu noivo, com a minha noiva. Fala: Jesus, fica no meio do meu casamento. Vai comigo para o meu trabalho. Jesus, tenha liberdade. Não sai de perto de mim. Eu quero a tua presença comigo o tempo todo. Chama ele para andar contigo o tempo todo. Fala: Jesus, eu quero ouvir e sentir a tua presença comigo. Faz menção que vai sair. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não te esqueceu. Aleluia. A promessa vai cumprir. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Erra. Napia culpa segue réu. Tupia sai que besou. Aqui foi de vácia. Sebe réu cantou. Tu vende cova céu. Atai que sugue réu vinai. Levante a tua mão. Seiko anai. Tu depende cova céu. Adolpe réu visai. Deus não te esqueceu, a promessa vai cumprir. Deus não te esqueceu, a tua hora vai chegar. Deus não te esqueceu, o milagre vem aí. Deus não te esqueceu, a providência vai se manifestar. Deus não te esqueceu, ele é fiel. Deus não te esqueceu, ele vai realizar o que te prometeu. Ele é o teu Deus. Simba Uraiasim Simbe. Tá sentindo Deus aí, tá? Tá sentindo Deus aí, tá? Tá sentindo Deus aí, tá? Não olhe pro pregador, olha pra Jesus. Não preocupe com o pregador, olha pra Jesus. O mando, adore a Deus. Glorifica o nome dele. Simbe. Enquanto você adora, Jesus cura enfermidade. Enquanto você adora, Jesus abre porta. Enquanto você adora, Jesus resolve a tua vida. Enquanto você adora, ele entra na tua casa, na tua família. Enquanto você adora, Jesus toca na tua alma, na alma do teu filho, da tua filha. Enquanto você adora, Jesus renova crente que não adorava. Abre a tua boca, começa a glorificar. Abre a tua boca, começa a exaltar. Abre a tua boca, começa a agradecer. Dá glória para ele porque ele está vivo. Dá glória para ele porque ele é Deus. Dá glória para ele porque ele é Senhor. Exalta o nome dele porque ele é Rei. Glorifica o nome dele porque ele é grande. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é Deus, ele é Senhor. Meu Deus. Orai assim. O Espírito Santo está aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Sem marcando o réu. O Espírito Santo está aqui dentro. Portas estão se abrindo. Providência está manifestando. A mão de Deus está estendida sobre a igreja de CP4. O Senhor está nesse negócio. Ele está neste evento. O Todo-Poderoso está aqui. Jesus entrou naquela casa com os discípulos. E a Bíblia diz que ele pegou o pão, deu graça. E quando ele partiu o pão, ele sumiu. E eles voltaram correndo dizendo: é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava da Escritura. O seu coração ainda arde quando fala da Escritura? O seu coração só arde quando você vê novela? O seu coração ainda arde quando fala da Escritura? Ou o seu coração só arde quando você está perto de arrumar um namorado ou uma namorada? O teu coração ainda arde quando vê que eu falo da Escritura? Ou seu coração só arde quando você está no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou seja lá no diabo que for? O teu coração arde quando você escuta a Escritura? Ou seu coração só arde quando você está na internet de madrugada, vendo site imoral, coisa que fere a Deus? Se o teu coração não arde, o seu coração essa noite vai derreter como cera, porque aquele que anda no meio dos sete castiçais, ele está no meio da igreja para trazer um avivamento sobre a tua alma, para a glória do nome dele. Ele vai trazer.
os seus olhos. Teu coração vai voltar dele. Meu Deus do céu, se desse para mim falar tudo que Deus põe em minha alma, se desse para mim gritar tudo que Deus põe em minha alma, fecha o teu olho. Eu sinto que moças que estão andando seminua vão ficar com vergonha a partir de hoje e vão começar a tampar as suas pernas com o teu olho fechado. O Espírito Santo vai começar a constrangir gente que tem vida promíscua para entrar em santidade a partir de hoje. Meu Deus do céu, tu não está entendendo, meu filho. Deus está aqui dentro, a glória de Deus, a mão de Deus, o olho de Deus, o pé de Deus, a boca de Deus está aqui dentro falando com a igreja, caminhando no meio dela, tocando nela. Ele é o dono da noiva, ele é poderoso. Com seus olhos fechados, pecado escondido vai ser curado essa noite. E racha, carai, reca, dodô, cadê, terresca, lava, xaí, quepa, dodô, mandaraí, checa, mandaraia. Tá gostando não, Satanás? É porque o dono da igreja, ele é santo, né? Uramanda, tu dededededede, tu dadada cine, uramanda, canaraia, tu dadada cine, uramanda. Imoralidade escondida vai ser curada hoje. Prostituição escondida vai ser limpa hoje, porque o sangue que foi derramado na cruz está lavando a igreja, está purificando a noiva. O teu vestido vai ficar branco. O lavandeiro está aqui dentro. O lavandeiro está aqui dentro. O lavandeiro está aqui dentro. O lavandeiro se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Sim, com teu olho fechado, sim. É muita coragem adulterar e subir no altar, sim. É muita coragem passar nessa escadinha aqui em prostituição, sim. Uramando nada, sim. Sim, medicamando nada. Uramando naiacando nada. Seima. É muita coragem viver uma vida promíscua, pegar o microfone e cantar. Tu quer morrer, coisa ruim, é praga. Tu quer morrer, quer? Uraia candurai, uraia manduraia canduraia. É muita coragem pegar ceia em adultério, o minaia candurel. Sei que manda o céu, mas essa noite o sangue de Jesus vai te lavar, vai te lavar. Jesus agora some da presença deles e eles voltam para Jerusalém. Entram na sinagoga e diz: Jesus está vivo. Tomé levanta e fala: só creio se eu ver, se eu tocar. Tem gente que está falando: só acredito se eu ver. Esse negócio de Deus falar, só acredito se eu ver. Tu vai ver Deus ferindo gente no meio da igreja. Tu vai ver Deus matando gente dentro da igreja. Tu vai ver. Ah, xerga a fonte. Tu vai ver Deus encapotando gente dentro da igreja. Deus vai começar a matar pregador, cantor adúltero, profano, pastor ladrão, canalha. Deus vai começar a descer para a sepultura, porque Ele não vai permitir que a noiva seja violada, que a igreja seja enganada. O dono da igreja está de pé. Tomé disse: eu só creio se eu ver. Se eu botar a mão, eu acredito. Acabou de falar, Jesus passou no meio da parede e falou: Shalom Adonai, paz seja convosco. A mão furada, um buraco na mão, um buraco no pé, a cabeça marcada, lado melado de sangue. Passou no meio da parede, aleluia, uma parede da grossura disso aqui talvez. Passou e falou: Shalom Adonai. E olhou para os discípulos e foi com o olho dentro do olho de Tomé e falou: Tomé, vem aqui, coloca a mão no cravo, coloca a mão na chaga. Você falou que só cria se visse, se tocasse. Quando Tomé viu aberto do lado, que foi feito com a lança, viu a mão furada, Tomé caiu onde estava e foi arrastando e falou: eu creio, Senhor.
Jesus falou: mais bem-aventurado são aqueles que não viram e que creram. Aleluia. São aqueles que não estão vendo nada e que creem. Você é mais bem-aventurado que Tomé. Se você não viu, está crendo. Aleluia. Nós não precisamos ver para crer. Nós sabemos que Ele é. Aleluia. Jesus ficou na terra 40 dias. Pregou para os seus discípulos. 40 dias. Estou ficando velho, irmãos. O cabelo está ficando branco. Vou pular para 38 agora, o negócio está ficando apertado. A mente não é mais a mesma. Tem que tomar uma vitamina. Gin, né? Ginseng. Também, ó, já não consegue mais ficar aquela mente de menino. E também o desgaste é muito grande. Ore por mim. Ore por missões. Ore. Não esqueça, meu filho, ore comigo. Me adote em oração e Deus vai te honrar na terra. Me traga no teu joelho. Ore, interceda pela minha vida. Fala: Jesus, faz o joelho esse crente a cada dia. Não deixe ele cair. Não deixe ele desviar. Não deixe ele enganar a igreja. Faz ele salvo a cada dia. Deus vai te recompensar. Seja uma Dorca sobre a minha vida. Deus vai te recompensar. Jesus agora prega para os seus discípulos. Come, bebe com o povo. Depois de 40 dias ele está indo assunto ao céu. E ele sopra sobre eles e fala: eu vou, mas eu deixo convosco um outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. E uma nuvem envolve o pé dele. E quando ele vai subir, o povo está atônico olhando para o alto. E o anjo aparece e fala: judeus, galileus, varões galileus, por que estáis atônico olhando? O mesmo Jesus que sobe entre vós voltará em glória. Passam-se alguns anos, para a gente terminar. E João está exilado na ilha de Patmos, no continente asiático, entre as minas, no meio das pedras, trabalhando. Porque ele foi preso por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Ele mesmo fala no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso número 3, se eu não me engano. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação e na angústia, perseverança por causa do reino de Deus, achava-me exilado na ilha de Patmos, entre as minas, no meio das pedras, quando eu ouvi atrás de mim uma voz como voz de muitas águas, que dizia assim: Joá, Joá. E ele diz: quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. O seu rosto era como o sol na sua soberania. Os seus cabelos eram brancos como a alva neve. Os seus olhos como duas tochas de fogo. Os seus pés pareciam latão massacrado quando sai da fornalha. Ele vestia de branco, tinha um cinto de ouro sobre os seus lombos. Da sua boca saiu uma aguda espada. E quando eu, João, olhei para ele, eu não retive força alguma, e eu caí sobre a palma da minha mão tremendo. E ele aproximou de mim, estendeu a sua destra e disse: João, não temas, eu sou aquele que estava morto, mas eis que agora estou vivo. João, eu tenho a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. João, vem, que eu te mostrarei as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram e as coisas que vão acontecer. E João foi levado a uma visão metafísica fora dessa esfera. E quando João foi levado, ele disse: João, os 7 castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais e que carrega as 7 estrelas na palma da mão. Ele disse: João, anota o que eu vou dizer. E no capítulo 20, ele escreve o grande juízo, o grande julgamento. Feche seus olhos, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos no momento, num abrir e fechar de olhos, porque os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e depois nós seremos transformados e arrebatados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque
serão transformados, e no alarido do arcanjo e no ressoar da trombeta voarão até os ares, encontrarão com Cristo nas nuvens e estarão para sempre ao seu lado. Com teu olho fechado, feche seus olhos. João disse que ele viu um grande trono. Esse já é o segundo julgamento. E João disse que um trono branco foi instalado entre os céus e a terra. Mas antes de falar do grande julgamento, rapidamente, me restam 5 minutos. Eu quero falar sobre o arrebatamento, sobre o rápido, com seus olhos rápido, sobre seus olhos fechados. Paulo falou que seria num piscar de olhos. A trombeta vai tocar e quem for salvo vai sumir. Naquele dia, tira o eco e melhora meu som. Naquele dia, a filha vai procurar a mãe e falar: cadê mamãe? Vai procurar a mamãe dentro do guarda-roupa. Mamãe sumiu, foi arrebatada. O marido vai estar deitado com a esposa na mesma cama. A esposa vai sumir. E o marido que não é crente vai ficar. O crente que estiver pilotando o avião vai sumir. O avião vai desgovernar e o crente vai para a glória. O crente que estiver na moto, a moto vai desbalançar, perder a direção, e o crente vai subir para a eternidade. Vai ter 2 crentes, um dirigindo um ônibus, o outro como cobrador. O crente que é fiel sobe, o que não é fiel fica. Melhora meu som, solta minha voz, obrigado. Qual o arrebatamento vai acontecer? Em um momento, com o teu olho fechado. Alguém vai dizer: isso, meu filho, obrigado. Alguém vai dizer: cadê mamãe? Cadê papai? Vai procurar mamãe na gaveta, mamãe não está lá. Vai procurar mamãe no armário, mamãe não está lá. E vai dizer: onde é que está mamãe? Deixa assim. Vai dizer: mamãe sumiu, desapareceu. Vai sair pela rua gritando e dizendo: cadê mamãe? Vai ser um pavor. E vai ter muito crente desviado naquele dia, que vai bater na porta da igreja e vai dizer: cadê alguém daí? Cadê o pregador? Cadê o pastor da igreja? Cadê o dirigente? Vai entrar na igreja e a igreja vai estar vazia. Mas não é vazia de gente, é porque a presença de Deus vai ser retirada. Vai ser somente um templo, vai ser somente um espaço físico, porque o ornamento vai embora. O Espírito Santo, que é o adorno da igreja, ele vai embora. Com o teu olho fechado. E naquele dia o adulterano vai falar: cadê o crente? Cadê a crente? Naquele dia, aquela moça rebelde, adúltera, aquela moça que vivia no pecado promíscuo, que adulterava na faculdade, na escola, que enganava papai, enganava mamãe, vai chegar na igreja e vai dizer: cadê o povo de Deus? Cadê a igreja? E vai ter uma meia dúzia de crentes que vai ficar para trás. Aquele crente que não tinha compromisso. Vai ter até pastor que vai ficar para trás. Vai dar até para fazer congresso, vai ter pregador que vai ficar. Vai ter cantor que vai ficar aí. Vai ter tesoureiro que vai ficar. Vai ter diácono, porteiro, que tinha posição, mas que não tinha conduta, vai ficar naquele dia. Com o olho fechado, já estou terminando. E quando ela chegar em casa e ligar o rádio na CBN ou em qualquer rádio, vai ouvir um plantão mundial dizendo: sumiu uma multidão na face da terra. Sumiu um povo na face da terra. Pode colocar o eco, meu filho, tá melhor minha voz. Sumiu um povo na face da terra. Desapareceu um povo. E ela e ele, que era desviado, que não queria nada com Deus, que ia na igreja para olhar a perna de moça sem vergonha, que ia na igreja para arrumar uma paquera, que ia para a igreja achando que igreja é passarela, que estava na igreja cometendo pecado iníquo, vai lembrar dessa pregação e vai dizer: a igreja foi arrebatada. Quando o rádio perguntar: você sabe o que aconteceu? Aquele rebelde, aquela rebelde, eu já estou terminando, já estou indo embora. Aquele que não tinha compromisso, que não obedecia a liderança,
que rebelava contra a igreja, fecha o teu olho. Que a igreja dizia não corta cabelo e cortava. Não manda de bermuda, não de bermuda. Não joga futebol, jogava futebol, torcia pro time, pulava no meio da rua. Aquele crente que estava na internet de madrugada, a telona azul na cara. Meu Deus. Amacalava, xuricandarava, xerga. Tepia, copa, céu. O repórter vai perguntar, você sabe o que aconteceu? E ele vai dizer, a igreja foi arrebatada. Depois que a igreja foi arrebatada, com teu olho fechado, o ministério fica contar, mas a igreja fecha os olhos. Um demônio chamado Abadonion vai ser liberto do fundo do abismo. E ele vai ter rosto como de leão, cabelo como de mulher, cauda de escorpião. E a ordem que Deus vai dar para ele é essa: come a carne e não toca na erva. E a morte vai ser presa. E esse demônio vai começar a morder os corpos daqueles que não obedeceram à voz de Deus. Eles vão querer morrer e não vão morrer. Vai pular de cima do prédio e não vai morrer. Vai entrar na frente da carreta e não vai morrer, porque a morte vai estar presa. E a besta vai vir e vai dizer: quem me aceitar vai ficar livre por 1000 anos. Aí aquele que já conhecia a palavra, vou aceitar a besta, vai levar a marca na testa ou a marca na mão, vai ficar com a besta como anticristo. Mas vai chegar a hora que aquele que vem montado no cavalo branco, com a vestimenta salpicada de sangue, na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai vir com vara para julgar as nações. Sinde, Uraya Sinde, vai erguer um grande trono. O céu vai fugir, a terra vai fugir, todos ficarão de pé diante do trono. Os mortos, grandes e pequenos, o mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos. Fecha o teu olho. Dercy Gonçalves vai ressuscitar. Saddam Hussein vai ressuscitar. Feche seus olhos. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Darwin, Bin Laden vai ressuscitar. Chico Xavier, Allan Kardec vai ressuscitar. Helena Blavatsky vai ressuscitar. Buda, todos aqueles que cometeram pecado vão ressuscitar. Aqueles jovens que morreram debaixo da boate que caiu em cima deles lá no Rio Grande do Sul, vão ressuscitar. As pessoas que morreram no acidente da TAM, onde morreu o pastor Luiz Antônio, irão ressuscitar. As pessoas que foram submersas pelo mar no dia do Titanic vão ressuscitar. Será a reunião mais fedorenta que existe na face da terra. Será uma reunião podre, porque eles vão ressuscitar como eles estão. Com teu olho fechado. O cachaceiro vai ressuscitar perdendo cachaça, porque é a segunda ressurreição. Olha aí, Deus. É na primeira que nós seremos transformados. A segunda é para juízo. A segunda ressurreição não é para salvação, é para condenação. Fecha o teu olho. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira. Engole, porque Jesus está falando. E sabe o que me entristece? Que naquela reunião vai estar a filha de pastor fulano de tal. Naquela reunião vai estar aquele rapaz que era pegador da igreja, aquele namorador que não tinha compromisso. Naquela reunião vai estar aquela moça rebelde que não andava com Deus, que morreu sem Jesus. História de gente que estava desviado e que esmagaçou a moto na parede, que morreu desviado. E alguém diz: talvez foi salvo, talvez não existe para Deus. Ou é ou não é, ou sobe ou não sobe, ou é crente ou não é crente. Meia boca não dá para Deus, ou é ou não é. Eu te convido para colocar-se em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir a mocidade para cantar aquele mesmo hino. Pode? Eu sei que eu passei um pouquinho do horário. Eu posso? Mocidade, canta aquele hino que vocês cantaram, o último agora. Canta com vida, com força.
E que o anjo do Senhor acampe ao redor da mocidade. Que Deus guarde a mocidade. Irmãos, a mocidade é muito assediada. A serpente fica de olho na mocidade, mas eu profetizo o cuidado de Deus sobre cada jovem aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia, olha para cá. Eu profetizo o cuidado de Deus sobre cada jovem aqui. Eu declaro o cuidado de Deus sobre cada moço, sobre cada moça. Assim como eu oro pelos meus filhos, eu oro por cada moço que compõe essa mocidade essa noite. Assim como eu penso pelos meus filhos, eu digo: Deus, guarda ele, guarda ela. O dia do juízo, segura um pouquinho para soltar o playback, que a mocidade fica em pé e a igreja também. O dia do juízo é aquele dia que não dá mais para o homem aceitar Jesus. O grande trono branco não dá mais para arrepender do pecado. No grande trono branco não dá mais para fazer conserto com Deus. No grande trono branco já é a condenação. O grande trono branco já é o dia determinado para lançar no inferno aqueles que foram rebeldes à voz de Deus. O grande trono branco não é um dia de oportunidade. O grande trono branco é um tempo de juízo de Deus sobre todo aquele que não obedeceu à voz dele. Mas essa noite eu quero dizer para você, amada igreja de CPA 4, com toda humildade eu digo: ainda não é a noite do trono branco. Essa noite é a noite da oportunidade. Quem sabe talvez no grande trono branco, se você ouviu essa palavra e não voltar para Jesus, o anjo vai falar assim: você teve a oportunidade. E você vai dizer quando? Deus vai falar: liga o telão lá para ela. E quando ligar o telão, o anjo vai mostrar esse culto, vai mostrar essa mensagem, vai mostrar essa mocidade em pé, o ministério, vai mostrar esse pregador e vai dizer: a sua oportunidade foi dia 7 do mês de julho, e você ouviu a palavra e não quis voltar. E depois você desceu a sepultura sem aceitar, ou sem converter, sem voltar ao princípio daquele primeiro amor. Eu quero que você entenda: essa noite é a noite da sua oportunidade. Aleluia.